Futebol, o final de semana foi marcado por imagens impressionantes vindas do México, uma verdadeira batalha campal que aconteceu no final de uma partida disputada no México. E quem tem os detalhes pra gente é o Pedro Marques, que está aqui no nosso estúdio. Boa tarde, bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Brau. Mais uma vez, cenas lamentáveis no futebol, muita violência dentro e fora dos estádios. E a gente começa justamente pelo Campeonato Mexicano. A partida entre Querétaro e Atlas foi interrompida depois de uma briga generalizada entre torcedores das duas equipes, que acabou com 26 torcedores hospitalizados, 3 em estado grave, nenhuma morte. São cenas chocantes e que acabaram abalando o mundo do futebol. Nas últimas horas, a Federação Mexicana acabou informando que as partidas do campeonato serão realizadas a partir de agora com portões fechados até um novo comunicado. Além disso, o governo de Querétaro puniu 5 servidores públicos que estavam cuidando da organização da partida e também uma empresa que estava sendo responsável ali pela segurança do local, pela segurança do evento. Então acabou acontecendo isso no sábado e no domingo aqui no Brasil. Nas primeiras horas deste domingo, antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro em Belo Horizonte, torcedores das duas equipes entraram em confronto. 2 acabaram sendo baleados, um deles veio a falecer nas últimas horas, um torcedor do Cruzeiro de 25 anos de idade, o outro estava passando pelo local, acabou sendo atingido no braço de raspão, foi medicado, já recebeu alta. Você a confere agora, até as imagens, são cenas chocantes, né? Horas antes. São as imagens aqui do Brasil, é isso, né, Pedro? Tá. São as imagens aqui do Brasil, do duelo, né, entre torcedores do Atlético Mineiro contra os do Cruzeiro, né? Horas e horas antes da partida começar no estádio do Mineirão, houve essa briga generalizada que acabou com a morte de um torcedor baleado. O outro alegou que estava passando pelo local, foi surpreendido pela briga das torcidas e foi atingido com uma bala, né, que acabou passando de raspão no braço. Ele foi medicado, já recebeu alta. Portanto, um torcedor do Cruzeiro de 25 anos de idade morreu nessa briga com atleticanos e não nem para era uma por aí. região próxima do estádio, né, Pedro? A gente viu as cenas do México, foi dentro do estádio. E agora a organização do futebol mexicano está dizendo que vai fazer jogos sem público. Essas cenas do Brasil aí, de Minas Gerais, isso é distante, como está lembrando o Brau aqui, bem distante do Mineirão. Na zona leste, né, de Belo Horizonte, bem distante do estádio, se não me engano, a cerca de 20 quilômetros do Mineirão. E aqui em São Paulo também, né, Pedro? Não sei se você ia falar sobre isso. Sim. No final de semana a gente teve uma briga também numa estação de trem, se eu não me engano, antes ou depois do jogo entre São Paulo e Corinthians, né? Justamente num local distante do palco do jogo, distante do estádio do Morumbi, ou seja, a briga não acontece só lá, no local da partida, né? Como Exato. A gente viu em Belo Horizonte e aqui em São Paulo. Né? Não é a primeira vez. E a gente também pode citar o caso do torcedor palmeirense baleado logo após o Mundial de Clubes, na Rua Palestra Itália. Um torcedor foi baleado. Também teve a confusão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na semifinal lá na Arena do Barueri, em que um torcedor do São Paulo, não sei nem se a gente pode chamar de torcedor, arremessou uma faca no gramado. Felizmente não atingiu ninguém, ainda assim a partida acabou sendo paralisada por alguns minutos. O Pedro, uma faca... Ele estava na torcida e arremessou uma faca. Arremessou uma faca num jogo de juniores, né? São Paulo e Palmeiras, pela Copa São Paulo, na semifinal. Aí nós estamos falando de uma truculência, de uma ignorância, nós estamos falando de outro aspecto. Se a gente leva questões geopolíticas da Rússia em relação à invasão, e obviamente isso pode se constatar ou não, mas enfim, nós temos alegações geopolíticas. Aqui não, aqui nós estamos falando da miséria humana absoluta e de não suportar o que é diferente, é simples assim. Sim, e também sem esquecer que, de forma mais recente, 2 ônibus, né, sofreram atentados. O do Internacional, que estava partindo para o clássico contra o Grêmio. O Vidiaçante, atleta, acabou sendo atingido. No caso do Bahia também, pela Copa do Brasil, o ônibus sofreu um atentado, uma bomba foi arremessada para dentro do ônibus, pedras e outros objetos. O goleiro ficou, inclusive, durante dias, exames... O Danilo Fernandes passou, né? por uma cirurgia, aliás, nas últimas horas... Tudo certo, ele quase perdeu a visão, fez uma cirurgia no olho, já está tudo bem com o Danilo Fernandes. O caso aí também envolvendo o Vidiaçante, atleta do Grêmio, indo para o clássico contra o Internacional. Então você vê, né, são brigas que acontecem fora do estádio, dentro do estádio, confusões com ônibus, delegações, jogadores, torcedores, enfim. Então a situação está complicada demais e a gente vê cenas como essa, chocantes, de muita violência. Fabiana, me permita colocar lá na conversa, vou colocar o Felipe também. Do ponto de vista legal, é suficiente o que a lei tem para conter esse tipo de violência? Então, vou me referir apenas às questões aqui que aconteceram no país, né? Eu não sei exatamente a legislação mexicana. Mas a gente sabe, por exemplo, do exemplo dos hooligans. Reduziu bastante na Inglaterra, não quer dizer que acabou.
Mas a gente tem, do ponto de vista legal, medidas suficientes ou é preciso endurecer a lei ou a aplicação da lei? Onde é que está o drama do ponto de vista legal para conter esse tipo de incidente? Perfeito, Piotr. Está em todos os tipos de crime que ocorre no Brasil, que é aquela coisa onde se prende e se solta muito rápido. Então, a impunidade, a progressão de regimes, presídios superlotados, a ausência da população querer discutir esse assunto seriamente, a gente vê esse tipo de crime que eu considero grave, como outros também que eu considero muito grave, recebendo, às vezes, o preso chega lá, é detido, a polícia faz um bom trabalho, mas chega na audiência de custódia, é liberado, ou chega-se a prender e logo após também se solta por progressões, por também todo o sistema penal, a lei de execuções penais precisa ser modificado. E todos esses projetos, quando a gente discute, porque uma das formas de se coibir a escalada da violência, seja em qualquer tipo de crime, aqui não é um crime patrimonial, mas é um crime de homem a homem, né? A única forma de se coibir é levando-se em conta o direito preventivo penal punitivista. Então, o Estado tem que punir para que essa violência não se escale. E isso há uma ausência de enfrentamento à realidade para esse crime e para todos os outros tipos de crime violento. O Felipe Bueno, e como o Pedro estava dizendo, né, não é novidade, né? O Pedro estava aqui enumerando casos que aconteceram aqui no Brasil, poderia ficar a tarde toda enumerando, porque são vários. A gente está citando episódios aqui só das últimas semanas, dos últimos meses. Esse caso do México que a gente está acompanhando aí nas imagens impressiona muito, e essas são imagens até suaves, tem vídeos muito piores dos espancamentos, dos linchamentos, né, Piotr, que circularam nas redes sociais no final de semana. Tudo isso impressiona muito. Você acha que as providências das autoridades ainda são muito tímidas, Felipe, por um problema que se arrasta há tanto tempo? Era de se esperar medidas mais enérgicas? Eu tenho uma sugestão, né? Isso não vai mudar, é óbvio que a Fabiana colocou vários pontos importantes, mas isso não vai mudar enquanto não se investigar aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no México, em tantos outros países, na Itália, né? Em países europeus também, as relações promíscuas entre parte dos clubes, dos diretores dos clubes, dos dirigentes, né? Parte da diretoria dos clubes e as torcidas organizadas. Porque é difícil dizer o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas quem trabalha com esporte, né, quem investiga o esporte, quem estuda o esporte, especialmente o futebol profissional, sabe que há décadas há relações, há facilitações, há ingressos na mão de torcedores organizados, né, dados por integrantes de diretorias de clubes. Então, enquanto essa relação não for esclarecida, não for investigada e não for modificada, né, isso não vai mudar. É óbvio que tem os choques entre pessoas físicas, né? Isso aí é outra coisa. Agora, Piotr, só sobre a história da faca, que eu sei que você ficou chocado com essa história da faca, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui em São Paulo, você não pode entrar no estádio com um livro, né? Eu tive que jogar, uma vez eu estava com uma mochila, estava voltando do trabalho, fui ao estádio, vi um jogo de futebol, tive que jogar o livro fora. Mas com faca você entra, como é que pode um negócio desse? Como é que uma faca entrou e o livro foi jogado fora? Acredita? Fabiana, você quer complementar isso, né? Eu quero fazer um adendo no que disse o Felipe, é o seguinte, realmente é preciso investigar esse relacionamento de donos de clubes com incentivo a torcidas organizadas extremamente violentas, mas eu vou além, as torcidas organizadas extremamente violentas com o narcotráfico brasileiro. Para quem estuda, tem 33 organizações no Brasil que aproveita desse tipo de coisa e mobiliza pessoas. Então, é uma triangulação que é preciso ser feita, não é fácil, mas na hora que isso for feito, eu creio que crimes violentos de uma maneira generalizada vai cair no Brasil, incluindo esses crimes feitos no esporte. Eu nem considero isso, né, jogar o esporte dentro disso. Isso, na verdade, é um retrato da sociedade extremamente violenta que também vai para o esporte.